A paz do Senhor, meus irmãos, quero aqui primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de trazermos esta mensagem. Agradecer ao pastor JC, ao nosso querido pastor Vanderlei, que Deus venha abençoar cada um de vocês e as suas famílias. Estamos iniciando hoje mais um culto de oração com propósito, mais uma campanha, e nós temos observado que Deus tem nos abençoado grandiosamente àqueles que realmente tomam com posse estas campanhas que nós fazemos. O tema desta campanha de hoje, que nós estaremos iniciando, a referência que nós temos, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 3 e o versículo 14. O tema desta campanha é: por esta causa me ponho de joelho. Abençoado tema para nós, não é? Por esta causa me ponho de joelho. Nós vemos este livro escrito pelo nosso querido irmão Paulo. Ele escreve essa carta aos Éfesos. Nós vamos ver aqui, meus queridos irmãos, lições maravilhosas. E o interessante aqui, se nós voltarmos ao primeiro versículo deste capítulo 3 de Efésios, nós vamos ver o seguinte: por esta causa eu, Paulo escrevendo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Quando ele fala os gentios, ele está falando aquele povo que não fazia parte do judaísmo, povo judeu, ou seja, essa passagem, esta palavra é para mim e para você. Paulo, neste momento, ele está preso e escreve uma carta. Nós já vemos aqui uma grande lição, meus queridos irmãos, que nós podemos estar presos em algum lugar, como nós vemos agora, que nossos cultos presenciais têm diminuído, mas nós estamos ainda buscando o Senhor. E isso não nos aprisionou espiritualmente. Isso não nos aprisionou para buscarmos e proclamarmos o Evangelho. Assim como Paulo, naquela circunstância, na sua matéria corpórea, estava preso, mas o seu espírito ainda estava livre, porque ele conheceu e foi alcançado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos garante que quando verdadeiramente o Filho nos liberta, nós somos livres. E aconteceu com Paulo. Ele estava preso em um cárcere com sua matéria corpórea, mas o seu espírito, a sua alma, ainda estava livre para adorar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. E ele escreve essa carta para os Efésios. E nós vemos, meus queridos irmãos, no livro de Atos, a partir do capítulo 18, aonde começa essa trajetória de Paulo em Efésios. Lá nós vemos que ele fez umas viagens. E lá encontrou, quando ele retornou para fazer sua terceira viagem a Éfesos, lá tinha um pregador, por nome Apolo. E ele pregou aos Efésios também, levou a palavra de salvação. Mas Paulo viu uma necessidade que estava presente no meio daquele povo. Então ele escreve esta carta e esta oração que ele faz pelos Efésios. E ele envia para eles esta oração. E é nesta oração que nós vamos aprender em nossas vidas. Como Deus não se esqueceu de mim e nem de você. Uma oração que Paulo começa a fazer por aqueles. E porque aquela oração alcançou eles, também alcançou a mim e a você. Porque como está no versículo 1, ele fez isto. Ele escreveu esta carta para os gentios, para mim e para você. E hoje nós lemos esta carta. E esta carta ainda fala a mim e a você também. Nós vamos ver aqui no versículo 14 o seguinte, que é o tema, a referência principal desta campanha. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Efésios capítulo 3, versículo
14. Do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Versículo 15. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Meus queridos irmãos, nós já vimos aqui uma primeira e maravilhosa lição. Por causa disto me ponho de joelhos. Se colocar de joelhos. E isso é prático em nosso meio, da igreja do Senhor. Se prostrar, se colocar de joelho. Isto é um ato de reverência ao nosso Deus. É um ato de reverência à pessoa que nós estamos nos dirigindo, que nós estamos nos conduzindo a falar com ela. E este ato também traz consigo um ato de humilhação, de humildade, porque você está se humilhando a alguém de joelhos prostrados para lhe rogar, lhe pedir alguma coisa, para colocar diante dele a sua causa, não é mesmo? Então este ato ele faz presente em nossas vidas e tem que fazer presente em nossas vidas. Nós vemos que nós nos colocarmos de joelhos, meus queridos irmãos, nós vamos estar atraindo o olhar de Deus para nós. Porque no momento que nós nos humilhamos, Deus, com sua infinita misericórdia, já nos observa, pelo fato que nós já estamos de joelho. E nós vemos aí, meus queridos irmãos, que também é uma lição. Jesus orou de joelho. E também outros que pediam por cura para Jesus. As pessoas que se ajoelhavam diante de Jesus para lhe rogar algum milagre, alguma bênção na sua vida. Então, esta prática tem que fazer parte da minha e da sua vida. Nos prostrarmos diante daquele que é todo-poderoso. E assim ele vai nos abençoar. E assim Paulo, naquela circunstância, ele estava orando, intercedendo, não por ele, mas pelo povo, o gentil, que tinham ouvido a palavra de Deus antes, mas que era necessário uma coisa ainda mais, que eles não tinham compreendido. E na oração, ele traz isso à tona, mostra para eles o que era necessário para eles ter um conhecimento a mais. E nós vemos que Paulo intercedeu por eles. Então a oração que nós fazemos, não somente a nós, quando nós nos humilharmos diante de Deus, não temos que ter o olhar somente para nós, mas orar, interceder, rogar por aqueles que também necessitam, por aqueles que nós pregamos a palavra, que ainda não foram salvos, que ainda não se entregaram, ou aqueles que já estão no caminho da fé. Os novos convertidos, devemos orar por eles para que se mantenham firmes e constantes também na presença do nosso Senhor. Neste versículo 14, quando Paulo fala, eu me ponho de joelho, mas veja bem, quando Deus olhou para Paulo, observou essa cena de Paulo, não foi simplesmente ele se colocar de joelho, porque nós vamos ver algo muito interessante lá no livro de Mateus, capítulo 27, o versículo 29. Relato de alguns que escarneciam de Jesus e se prostraram diante de Jesus, mas para escarnecer dele, para zombarem de Jesus, não para o reverenciarem como um filho de Deus. E isso aqui nós temos que guardar em nossas vidas. Não é simplesmente nós nos ajoelharmos, não. Não é simplesmente nós dobrarmos os nossos joelhos. Porque, como falei antes, pessoas fazem isso mais como blasfêmia, mais como deboche,
Mas quando nós nos ajoelharmos, nós temos que fazer algo diferente. Não é simplesmente ajoelhar, mas colocar o seu coração em xeque. Colocar os verdadeiros sentimentos que você tem diante de Deus. Abrir o seu coração. E eu quero, meus queridos irmãos, que quando você iniciar esta campanha, todos os dias fazer esta campanha, cante aquele hino em fervente oração, como ele é maravilhoso, e eu achei ele bem aprazível para esta campanha, em fervente oração. Coloca diante de Deus tudo aquilo que você precisa. Rogue a Ele mais de coração, porque coração fala de sentimento, coração fala de verdade, de veracidade. Então abra o seu coração. Foi o que Paulo fez, ele abriu o seu coração a Jesus, a Deus. E o interessante aqui, eu quero sair do versículo 14, mas é muita lição maravilhosa. E ainda diz assim: de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós não podemos nos prostrar nas situações. Não podemos nos prostrar nas dificuldades. Não podemos prostrar diante de homens. Paulo nos orienta aqui nesta oração. Ele se prostrou diante do Pai, de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele sabia que ele poderia resolver a sua causa, porque ele sabe e sabia que Deus é acima de todos e de tudo. Então nós temos que nos prostrar, não é diante de homem, não é diante da força humana, porque a Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem, fala de eu confiar nas minhas forças. Nós temos que rogar e olhar para o Pai, orar para o Pai, nos prostrar diante do Pai, aquele que fez os céus e a terra. É diante dele que devemos nos prostrar e nos humilhar. E nós vemos aqui, meus queridos irmãos, isto está em Mateus capítulo 6. Mas tu, quando orares, entra num teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que estais em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Aleluia. Vamos entrar no nosso quarto, no nosso aposento e falar com o Pai. Porque nós precisamos, nós necessitamos. E a sua palavra nos garante que Ele está de ouvidos abertos, atentos e de olhos olhando para o seu povo. Não sai se prostrando diante de tantas pessoas que em vez de lhe ajudar, lhe prejudica. Mas se prostre diante de Deus, fale com Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você e Ele tem o melhor para você. E o interessante aqui, quando Paulo faz essa oração, ele se dirige ao Pai, a Deus. E em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, Jesus nos ensinou a orar assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim Jesus nos ensinou a orar, meus queridos irmãos, e Paulo fez exatamente isso, se dirigiu ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que possamos ter esta oração em nossas vidas, nos conduzir a Deus, nos prostrar diante de Deus, e muito mais Ele vai fazer por mim e por você. Muito mais Ele vai fazer por mim e por você. Então nós temos que prestar atenção diante de quem que nós estamos nos prostrando. Por que será que não alcançamos a nossa bênção? Por que será que Deus ainda não nos ouviu? Será que estamos nos prostrando da maneira correta, como já falei aqui? Será que estamos abrindo o nosso coração a Deus realmente como deve ser feito? Nós temos que fazer essas perguntas, meus queridos irmãos, e fazermos e colocarmos em prática. Que Deus quer nos abençoar com sua graça, a sua infinita bondade. Olha só o que Paulo fala: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aqui há outra coisa importante para nós. Paulo, quando começa a orar pelos Efésios, ele roga para que Deus o conceda a eles o poder do Espírito no homem interior.
a presença do Espírito Santo no homem interior. Por que que Paulo faz essa oração para os Efésios? Por que que Paulo faz essa oração para os gentios? Que cabe a mim e a você também essa oração? Para que o Espírito Santo habite no nosso homem interior. Não é só apenas o homem do sexo masculino, é tanto homem como mulher. Do nosso homem interior. Por que, meus queridos irmãos? Nós vamos fazer uma leitura interessante em Romanos, capítulo 7, versículo 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. É importante nós termos o Espírito Santo em nossa vida para termos prazer na lei de Deus. E na sua lei meditar de dia e de noite. Mas vejo os meus membros, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Aqui é Paulo se colocando como miserável homem que ele é. Que lição que ele nos traz aqui também. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem nos livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. A importância da oração de Paulo para os Efésios naquele momento, meus queridos irmãos, para que o Espírito Santo habitasse dentro deles, para que eles pudessem combater o bom combate também, para que eles pudessem vencer o quê? A vontade da carne. Para que eles pudessem também ter a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Nós vamos ver isso nos versículos decorrentes. O poder do Espírito Santo em suas vidas, para lidarem com as circunstâncias, com as aflições, com os conflitos que eles poderiam ter naquela época, como nós temos hoje em dia. Então é essencial esta oração, e Deus vai, através desta campanha, quando nós nos conduzirmos a Ele, nos colocarmos diante dEle, abrir o nosso coração e vai derramar sobre mim, sobre você, o Espírito Santo, e você vai ter o poder do Espírito Santo na sua vida, para ministrar a bênção, a cura, para ministrar aquilo que você precisa, para ministrar a presença de Deus na sua vida. Você vai ter poder através dessa campanha. Se coloque diante de Deus e você vai estar testemunhando isso, o quanto Deus fez na sua vida através desta campanha. E Deus vai continuar nos abençoando, abençoando a sua família, se assim você fizer. Que campanha maravilhosa, trazendo para nós a oração, a eficácia da oração, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, porque nós precisamos nos dias de hoje. Nós vamos precisar até que Deus venha arrebatar a sua igreja. Quero fazer menção aqui do versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Esse poder, meus queridos irmãos, como eu já venho falado para vocês, é o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. E Paulo rogou para que fosse derramado na vida dos Efésios. Assim nós devemos rogar e orar a Deus para que seja derramado sobre a minha vida. Porque nós vamos ver o que Deus vai fazer muito e muito mais abundantemente daquilo que nós pedimos ou pensamos a Ele. Ele tem o melhor para mim e para você. Ele vai lhe alcançar e Ele vai nos mostrar o poder da sua glória. Ele vai manifestar o poder da sua glória em nós. E isso está nesta oração de Paulo aos Efésios. Ele vai mostrar aquilo que Ele quer trazer de verdade para nós. Nós vamos ver aqui, ó, interessante, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ele, nesta oração, fala que quando sermos cheios do Espírito Santo,
quando aderirmos este poder em nossa vida, nós vamos passar a compreender a largura, o comprimento, a profundidade. Nós vamos passar a conhecer a Deus verdadeiramente como Ele é, e vai nos apresentar a plenitude de Deus. O que é a plenitude de Deus em nossas vidas? Meus queridos irmãos, nós vamos estar à vontade de Deus. Nós vamos ter em nossa volta aquilo que traz a presença de Deus. O tempo de Deus em nossa vida, a sua plenitude é fazer a sua vontade, é de estar de acordo com sua vontade, é de fazer tudo conforme o tempo que Ele desejar e determinou para mim e para você. A plenitude de Deus vai chegar a mim e a você quando nós deixarmos o Espírito Santo operar dentro de nós. E para isso, nos coloquemos de joelho. Para isso, nos prostremos diante daquele que é, que foi, que é e será para todo sempre. E Ele é de eternidade a eternidade. E Ele é único e suficiente Salvador de nossa vida. Deus, meus queridos irmãos, que possamos nos colocar diante de Deus, porque Ele tem o melhor para mim e para você. E nós vemos que há uma necessidade hoje em dia de nós nos colocarmos de joelhos prostrados, abrir o nosso coração para que Deus opere as suas maravilhas, para que Deus opere grandiosamente os seus feitos. Aquilo que Ele preparou para mim e para você, Ele está disposto a entregar. Porque a palavra de Deus nos garante que Ele, com sua infinita bondade, graça e misericórdia, Ele tem muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E está na sua palavra. Não desista, persista, seja perseverante. Porque as lutas vêm, as dificuldades virão. Ainda que tentem te calar, mas faça como Paulo, ainda que preso na sua matéria, mas ele ainda estava vivo espiritualmente, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Assim nós devemos ser perseverantes, unânimes, em oração, em súplica com os santos. Porque Deus vai intervir ao nosso favor, porque Deus vai mandar o seu milagre, a sua bênção na nossa casa. Ele vai nos alcançar com sua infinita graça e misericórdia. Meus queridos irmãos, que esta palavra possa entrar no seu coração, que você possa iniciar esta campanha confiando em Deus, porque o muito Ele fará por você e por mim. Não vamos parar. Não vamos desistir, mas vamos nos entregar verdadeiramente a Deus. Porque Ele aqui Ele fala, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Que através desta fé, meus queridos irmãos, Cristo, o Espírito Santo, opere em nós. E nós vamos alcançar muito e muito mais do que pedimos e imaginamos. Que Deus nos abençoe no decorrer desta campanha. Que Deus abençoe ao pastor Vanderlei, que é o líder da campanha. Ao pastor JC, que é o nosso pastor da igreja. Somos suas ovelhas. Que Deus abençoe a você que está ouvindo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe em todas as áreas que você precisa. E não esqueça, cante aquele hino em fervente oração, que Deus vai derramar o seu poder sobre a sua vida. Pai amado, Deus poderoso, Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos ouvindo a Tua palavra, a Tua voz ao nosso coração. Que o Senhor possa derramar sobre nossas vidas a presença do Espírito Santo, para que possamos alcançar a plenitude de Deus em nossas vidas, para alcançarmos os seus favores. Senhor, abençoe esta casa, abençoe esta família, em nome de Jesus, Pai, fique conosco, não só hoje, Pai, mas para todos sempre. Amém.